Meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática agora, né? Vamos dar uma revisada no tudo aquilo que a gente estudou, né? Estudamos os números primeiramente, né? Os números ordinais que indicam ordem, né? A gente deu até o exemplo da ordem das filas das cadeiras, né? Quem é que senta no primeiro lugar, quem é que senta no último. A gente viu os números romanos também, que as letras elas indicam números, né? Foi bastante interessante. Eu vi que vocês gostaram desse assunto, né? Alguns ficaram em dúvida, mas é normal porque as letras, né? Valendo número é algo novo para a gente aprender, né? Mas no final deu tudo certo. Eu vi que vocês conseguiram absorver o principal. Vimos também a adição, né, com elevação, e vimos também subtração com reserva, né? A gente viu, treinou bastante sobre isso, né? E vimos também material dourado, só que o material dourado a gente estudou só unidade, dezena e centena, né? A gente viu que o cubinho ele vale 1, a placa ela vale 100 e a barrinha ela vale 10, né? É só lembrar lá do chocolate, né? O chocolate não vem divididinho, então aquela placa, a plaquinha, né, que seria um quadradinho, vale 100, né? Um pedacinho do chocolate vale 1, né, que é um cubinho pequenininho, e a plaquinha, né, vale 10. E vocês não vão esquecer nunca mais. Lembrem do chocolate, tá? E agora, nessa unidade, a gente já abre aqui o capítulo, né, falando sobre unidade de milhar. Tia, o que seria isso? Eu nunca ouvi falar nisso. Já sim, o nome é novo, mas o conteúdo não é nada absurdo, né? Quando a gente fala em milhar, a gente está falando em 1000, né? Depois de 999, né, que foi até onde a gente estudou, vem 1000, e aí entra a unidade de milhar com o material dourado, certo? Eu vou ler aqui um trechozinho que tem no livro, né, no início, na página 3, para que vocês fiquem por dentro do conteúdo, tá, de abertura. O Brasil é um dos países com maior diversidade de espécies de fauna no mundo. Olha que legal. Fauna é o quê? Animais. A gente estudou isso lá em ciências, né? Fauna e flora. Porém, infelizmente, muitas dessas espécies correm o risco de extinção. O que seria extinção? De acabar, né? Se esses animais são capturados ou se esses animais morrem, né, o que é que acontece? São extintos, deixam de existir. Ou seja, de não existirem mais. Algumas espécies que já estiveram ameaçadas de extinção, como a baleia jubarte e a arara azul grande, tiveram suas populações recuperadas, mas ainda há mais de 1000 espécies animais em perigo de desaparecer. Então a gente já começou a falar em 1000. O número 1000 se escreve da seguinte maneira: 1, 0, 0, 0. São 3 zeros, né? 1000. Aí a gente entra na unidade de milhar, é onde a gente vai acrescentar, depois da centena, a unidade de milhar, certo? Aí tem aí a imagem. Eu sempre falo que vocês analisem, né, na entrada, na abertura da unidade, as imagens, porque o que tiver de leitura, o que tiver de imagem, analise, porque ela está dentro do contexto, está dentro do conteúdo o qual a gente vai estudar, certo? Então aí a gente entra na unidade de milhar, certo?
sistema de numeração decimal, identificando a unidade de milhar. A gente vai fazer isso nessa unidade, né? Espero que vocês não tenham dúvidas nenhuma, porque a gente já estudou isso anteriormente, né? Sobre placa, barra e cubinho, né? A gente já fez atividade sobre isso. Eu fiz questão de relembrar no início dessa aula para que vocês recordem, né? E não errem, né? E se errar, para o aprendizado, também não fiquem assustados, não fiquem com medo de aprender o novo, né? A gente passa para a página seguinte, na página 4, e a gente já dá de cara com o material dourado, né? Ele está aí, já está a placa, né? A barra e o cubinho. Eles já estão aí presentes e está explicando que cada um deles, né, tem um valor, né? É como as letras que eu expliquei para vocês, elas têm um valor, né? Então, esse material dourado dá no mesmo, ele também tem valor, certo? Quando a gente agrupa 10 unidades, a gente tem uma dezena, o próprio nome já está dizendo, 10 unidades, uma dezena, né? Quando a gente agrupa 10 dezenas, né? Aí a gente vai formar uma centena, ou seja, a gente vai ter 100 unidades. Vai ser 10 dezenas, né? Cada dezena tem 10, então seria 10 vezes. E aí a gente vai formar uma centena, que é 100, né? 100 unidades. E aí a gente vai partir para o material dourado. O cubinho a gente já sabe que vale 1. Então, é unidade, né, gente? Unidade, dezena e centena. A gente está só relembrando esse conteúdo que a gente viu, né? Aí, está perguntando qual é o número que está sendo representado com esse material. Eu quero que vocês façam a contagem, né? Lembrando que a placa vale 100, a barra vale 10 e o cubinho vale 1. Vocês vão fazer a contagem dessa forma e vão anotar a resposta, certo? Depois eu quero ver essas respostas, né, de vocês também lá no grupo, viu? Eu vou ficar atenta à participação de vocês, todo mundo participando, viu? Quero todo mundo ativo, não é só tia Fran que vai gravar vídeo não, vocês também vão participar. E aí a gente tem fala sobre trocas, né? No caso, a gente também viu sobre trocas. No caso, se eu trocar 10 cubinhos, né, por uma barrinha, vai ser a mesma coisa, né? Porque uma barrinha tem 10, então 10 cubinhos equivale a uma barrinha, né? Se eu trocar 10 barrinhas, né, por uma placa, eu vou ter 100. Do mesmo jeito, né? Porque 10 placas, ou 10 barras, 10 barrinhas vai equivaler a 100 unidades, né? Simples, não tem nada de dificuldade nisso que vocês não possam entender, certo? Agora, se a gente trocar 10 placas por um cubo grande, que corresponde a uma unidade de milhar, ou 1000 unidades. Esse cubo grande, ele está aí, né, na página 4, vocês podem ver, e ele equivale a 1000, né? É a unidade de milhar, é onde a gente vai chegar agora, na unidade de milhar. Então, se a gente acrescentar um número a 999, a gente vai obter 1000, né? Ou uma unidade de milhar. Ficou claro? Agora ficou claro, né, gente? A gente estudou até 999, né? Com mais um, né? Vamos imaginar que em uma cidade tenha 999 carros, né? De repente, chega mais um morador e traz um carro. Então, acrescentou mais um carro. 999 carros mais um carro equivale a
1000 carros. A gente pode dizer que na cidade tem 1000 carros, né? Tranquilamente. Aí vem explicando o seguinte: o 1000 ou 1000 é o primeiro número de uma nova ordem, né? Então vai dar uma crescidinha, porque antes era unidade, dezena, centena. Aí depois da centena a gente vai crescer um pouquinho, é como se fosse um filho nascendo. Vai nascer mais um filhinho, né? Tem o filho da unidade, o filho da dezena, o filho da centena e agora nós vamos ter o filho da unidade de milhar, né? Olha aí, vamos ver aí o quadrinho na página 5, né? Na página 5. Vocês vão ver o quadrinho do valor posicional, né? Então, tem um ábaco também, que a gente já conhece, o ábaco, né? A gente já fez atividade com ele, já conhece. O que vai mudar nesse ábaco é que a partir de agora ele vai ter também um filho novo, que é a unidade de milhar, né? É aquele número que passa de 1000. Se tia tem 1200, tia, como é que eu vou fazer? Então, vamos começar. Eu tenho 0 unidades, eu tenho 0 dezenas, eu tenho 2 dezenas e uma unidade de milhar. Simples, né? Então, é só acrescentar um filhinho novo a esse material, a esse ábaco, né? É só acrescentar. E para representar, eu posso representar de duas formas, ou em números, que é no quadro valor posicional, que está aí no livro, o exemplo, ou eu posso representar também no ábaco. Eu posso deixar uma atividade para vocês fazer essa representação, tanto no ábaco quanto no quadro de valor posicional, né? Lembrando que a gente precisa colocar as letrinhas para identificar. Lembrando que a gente sempre começa da unidade simples, né? Para a unidade de milhar, sempre dessa forma, de trás para frente, né? A gente sempre começa assim. E também para fazer a contagem, né? A gente faz de que forma, né? Contando os arquinhos no ábaco e colocando geralmente no quadro de valor posicional, certo? Simples, nada de difícil. Aí a gente tem uma tarefinha aí no livro sobre esse conteúdo, né? É um joguinho rápido também. Nós temos duas tarefinhas. Uma é para você descobrir o número que está faltando. Vocês vão utilizar o quê? A operação inversa. Todas aí são adições, mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar a operação inversa, que é a subtração, para descobrir o número que está faltando, certo? Aí vocês vão fazer isso, arma a continha, não utilizem calculadora, porque no dia da prova a tia não vai permitir o uso de calculadora. Então, tentem fazer essa continha armando, né? Arma a continha e resolve, descobre o número que está faltando, certo? E coloca aí, e o resultado vai ser sempre 1000, que é a unidade de milhar, certo? Na sequência vem uma sequência de números que vocês vão acrescentar. Na letra A, mais um número, na letra B, mais 10 e na letra C, mais 100, que é o que a gente está estudando, né? Unidade, dezena e centena, certo? Aí vocês vão acrescentando, não tem nada de difícil, super tranquilo. Vocês podem fazer com calma, sempre prestando atenção, né? Para não atrapalhar, não errar, tá? Podem treinar também com ábaco. Quem tem o ábaco em casa, alguns pais, né, tem o ábaco, podem treinar também com o ábaco, né? É até legal, vai ser até dinâmico fazer isso, treinar no ábaco, ou mesmo vocês fazendo o desenho do ábaco, que vai ser legal também, e criando números e colocando no ábaco, né? Treinando, né? Quem tiver irmãos pode até fazer uma brincadeira, né? Para colocar
o número no ábaco ou no quadro de valor posicional, né? Para aprender. Não tem nada de difícil, gente, é só ter atenção, que agora a gente vai ter a unidade de milhar, né? Vai crescer um pouquinho, vai ter a unidade de milhar e é só prestar atenção que vai dar tudo certo, certo? Combinados? Aí, gente, tem uma atividade que eu achei bem interessante, bem legal, né? É uma atividade que traz a tabuada, porque assim, matemática a gente vai usar a tabuada o tempo todo, né? Em qualquer que seja a série, a gente vai utilizar a matemática, a tabuada o tempo todo, a matemática o tempo todo, né? Porque a gente vai ao supermercado, a gente vai a uma loja de roupas, a gente tá usando a matemática, né? A gente tá usando o dinheiro, né? Que também a gente já estudou sobre o dinheiro. Então, tem uma leitura que eu achei bem legal, para que vocês pudessem realizar em casa, porque tem perguntas que são pessoais. Então, eu não vou fazer a leitura desse texto agora, eu vou deixar para que vocês façam a leitura, justamente para treinar a leitura, né? É bem interessante que vocês façam esse treino, né, de leitura. Então, falando sobre a tabuada, que muitos têm medo, né? Vocês vão fazer a leitura e responder as perguntas abaixo. São 5 perguntinhas e a última está pedindo para que você faça um desenho sobre sua professora. Aí eu vou querer esse desenho, gente. Eu vou querer que vocês desenhem, né, da forma que vocês me veem, e postem lá no grupo. Já vou deixar como desafio de hoje também, que vocês façam um desenho da professora e postem lá no grupo, certo? Pode ser um vídeo, quem quiser falar alguma coisa faz um videozinho curto, ou pode ser apenas o desenho. Eu quero que vocês participem, certo? Então, continuando, né? Façam os desafios que a tia coloca, tá? Não deixem de fazer, não. Pra gente poder também ter um pouco de dinâmico, né? Não ser só aquela aula chata, né? Eu quero também trabalhar de forma dinâmica. Façam aí o meu desenho, né? Quem quiser falar um pouquinho sobre a tia pode falar. E aí, joga lá no grupo que a gente vê como é que ficou, né? E respondam também, porque tem perguntas que são pessoais, certo? E aí vocês respondem, aí depois a gente dá uma corrigida, tá? Continuando, ainda tem mais números da ordem da unidade de milhar, certo? Eu vou começar a ler aqui uma curiosidade que tem, né, na página 7, sobre o desenho de abertura da unidade. Veja bem, a gente trabalha as disciplinas elas intercaladas, ou seja, a gente trabalha ciências dentro de matemática, a gente trabalha matemática dentro de geografia, por exemplo. Então, é um pouco da curiosidade, né, que a gente vai ver agora, certo? Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, certo? Um instituto que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Vocês sabem que meio ambiente fala sobre, né, o ambiente, a natureza, tudo aquilo que a gente também já estudou, né, aqui em sala. Né? Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em natureza, a gente fala em plantas, a gente fala em animais, né? O Brasil tem 1.192 espécies de fauna brasileira ameaçadas de extinção. Tia falou para vocês o quê? Que fauna, né, são os animais, corresponde ao conjunto de animais. Inclusive no livro tem a definição, certo? A definição é o seguinte: é o conjunto das espécies animais
características de cada região. Cada região tem, né, suas espécies, né? É claro que na Amazônia, no Amazonas, tem uma grande diversidade de animais por conta da floresta, né, amazônica, e a gente consegue encontrar várias espécies, né, de animais, inclusive alguns que já estão em extinção, né? Quem teve a oportunidade de ir a um zoológico também, né, pode conferir alguns animais que vivem no meio ambiente, que são animais silvestres. Desculpa. São animais silvestres que a gente não pode ter em casa, né? A gente só faz a visita, a gente não pode criar em casa. Então, alguns de vocês já tiveram, acredito, essa oportunidade de ir a um zoológico e ver essas espécies. Aí tem um textinho que fala mais um pouco sobre isso. Eu achei interessante a gente também trabalhar essa curiosidade, né? Porque não fica só, a gente não fica só preso a números. Isso é para a gente entender que os números estão presentes em tudo na nossa vida. Desde o início que eu falei para vocês. A gente vai usar os números em tudo, né? Vamos estudar muitas coisas minuciosamente, mas os números eles vão ser usados em nosso dia a dia muito, nas horas, né? A gente usa nos preços, né? Quando a gente vai ao supermercado, às lojas. Então, os números eles estão presentes em tudo na nossa vida, na data de nascimento, na nossa idade, enfim, em tudo, muitas coisas, né? Mas eu vou ler esse trecho para vocês, essa curiosidade, né? E eu espero que vocês leiam também e acompanhem a minha leitura, né? Para que vocês entendam, né? Já sabem o que é fauna, né? Que é o conjunto de espécies animais de cada região. E aí agora as coisas ficam mais fáceis, né? O Brasil é um dos países com maior diversidade de espécies de fauna no mundo. Olha que legal a gente descobrir que aqui no Brasil existe uma grande diversidade de animais. Vejam, que interessante, né? É bom saber que a gente tem um grande número de animais, né? De várias espécies. É bem legal, né? Alguns dos animais encontrados no Brasil não existem em outras partes do mundo. Olha que informação interessante. Então, a gente tem animais aqui no Brasil que a gente não consegue encontrar em outro lugar do mundo, né? Então, por isso que às vezes a gente recebe visitantes de outros lugares, no caso os turistas, para fazer essa visita, conhecer esses animais, né? Em zoológicos, em parques, parques que tem essas espécies, né? Os parques ambientais. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar um parque em Salvador e assim fiquei encantada com a diversidade de animais que eu vi por lá. Bem legal mesmo, muito interessante, né? Aqueles animais que vivem na água, os animais que vivem na terra, né? Que não podem ter contato assim com a água, aqueles animais que gostam de árvores. Então, assim, muito interessante. E tinham visitantes de todos os lugares. Bem legal mesmo. Quem tiver a oportunidade de visitar, visite, porque é algo que a gente leva para a vida toda. Então, tinha muitos turistas, muitas crianças, justamente por isso, porque tem algumas espécies aqui que a gente não consegue encontrar em outros lugares. Então, os pais, eles deram prioridade, né, em trazer seus filhos para conhecer essas espécies. Gente, é gigante o parque que eu fui. Eu não lembro muito o nome, mas assim, muito enorme. A gente não paga para entrar, certo? A gente faz um passeio caminhando. Ele é enorme, tudo caminhando. Mas assim, bem legal. Eu não sei se atualmente esse parque ele está aberto de forma gratuita, eu não sei. Mas eu visitei no ano passado e
foi maravilhoso, certo? Eu vou continuar a leitura então. Em nosso país vivem mais de 120 mil espécies de animais, entre mamíferos, entre aves, anfíbios, peixes, répteis e insetos. Diversos problemas ambientais, como o desmatamento das florestas e a poluição das águas, o comércio ilegal de animais e a caça predatória, têm contribuído para o empobrecimento de nossa fauna. Então, o que é que está acontecendo? O homem, né, que é o principal responsável em cuidar da natureza, o que é que ele está fazendo? Ao invés de ter o cuidado, né, de preservar, o próprio homem está destruindo, né? Ele está desmatando porque ele precisa construir uma indústria, ele precisa construir várias moradias, ele precisa construir um prédio. Então acontece esses desmatamentos, ele precisa crescer a cidade, né? Então é por isso que está empobrecendo, né, a nossa fauna. Não só o desmatamento, mas aí a gente pode ver também poluição das águas. E os animais que vivem na água, tia, como é que ficam? Né? Morrem muitas vezes porque justamente as águas estão poluídas e eles não sobrevivem em águas poluídas, né? A gente não toma água poluída, imagine animal viver em um ambiente poluído, né? O comércio ilegal, o que seria isso, né? Uma venda sem autorização. É como eu pegar o brinquedinho do meu colega e vender, né, sem ele saber, né? Então isso é uma venda ilegal. Meu coleguinha não permitiu que eu vendesse o brinquedo dele. Então o que é que acontece? Eu vou lá, pego o bichinho que está na natureza e vendo, né? E aí o que é que acontece? Acaba com aquele animalzinho lá na natureza. E aí não tem como ter reprodução, não tem como ter filhotinhos e acaba ficando o quê? Sem essa espécie de animal, né? Que triste, né? E a gente espera que o homem ele tenha consciência daquilo que ele faz. É tanto que existem várias campanhas, né, sobre a questão do cuidado com a natureza, né? Para que não haja nenhum tipo de dano, né? Tanto para a gente humano, né? Que a gente também acaba sofrendo com isso, né? Com o aquecimento global, que seria, né, o calor intenso, né? Quanto mais tira-se árvores, mais a gente fica sem oxigênio, né? O oxigênio a gente retira de onde? Das árvores, e sem elas a gente sofre. Então, à medida que vai se desmatando, o que é que vai acontecendo? A gente vai sofrendo também com esse aquecimento, né? E poluindo. Várias vezes eu já comentei nas aulas sobre poluição, né? Quando a gente faz um passeio, por exemplo, né? Vamos à praia, a gente é crucial, é necessário que a gente leve um saquinho, né? Para que o lixinho que a gente tiver não seja jogado ali, né? Seja lá praia, um rio, né? Ou na rua mesmo, né? Não é legal que a gente jogue o lixinho, né? Porque aquele lixinho ele vai poluir, né? E aí vai causar danos a quem? Aos animais e a gente também, né? Um ambiente poluído não é um ambiente legal para a gente frequentar, né? A gente não vai para um lugar todo sujo, a gente não vai tomar banho numa água suja, poluída, né? Então, foi só um texto de curiosidade, certo? Quem quiser se aprofundar, tem aí o site de onde ele foi tirado, né? O IBGE Educa, muito legal o texto. E quem tiver curiosidade de se aprofundar também, aquele aluno que tiver uma vontade de conhecer mais sobre os animais em extinção, fiquem à vontade, certo? A gente trabalha aqui intercalando as disciplinas, né? A interdisciplinaridade, a gente trabalha dessa forma, né? Trazendo conteúdos dentro das disciplinas.
E é legal porque vocês vão aprendendo, né, uma disciplina dentro da outra, muito legal. E aí embaixo a gente vai trabalhar o número que foi citado, né, que é o número de espécies que existem aqui no Brasil, né, mais ou menos, né, cerca de 1.192. Aí a gente vai aprender como é que a gente faz esse número em material dourado e no ábaco, né? No material dourado a gente vai utilizar o cubo, né, que vale 1.000, a plaquinha que vale 100, né, 9 barrinhas que vai valer 90 e 2 cubinhos que valem 2, né? Cada cubinho vale 1, então a gente fica com o número 2. Então, 1.192. Gente, não é difícil, certo? É super tranquilo, super. E no ábaco, a gente é mais tranquilo ainda, né? A gente vai desenhar as argolinhas no ábaco, né? Sendo que agora a gente já tem a unidade de milhar, certo? A unidade de milhar vai ter uma argolinha, a centena vai ter uma argolinha, a dezena vai ter 9 argolinhas e a unidade vai ter 2 argolinhas, né? Então está aí como exemplo para vocês, né? No ábaco e no material dourado, né? Aí foi só exemplo para vocês entenderem como é que a gente faz. Lembrando que esse cubo que a gente conheceu hoje, né? Nosso novo amigo, esse cubo que vale 1.000, ele está aí, né? Então, a partir de agora, quando a gente usar a unidade de milhar, a gente vai utilizar o cubo, certo? Que ele vai valer 1.000. Usando o quadro de valor de lugar, né, também aí embaixo, olha, observem que a gente consegue fazer de 3 formas, né, utilizando o material dourado, utilizando o ábaco e utilizando o valor de lugar, né, aí está aí, é só preencher, colocando o númerozinho no lugar correspondente. A gente tem a unidade simples, a dezena simples, a centena simples e a unidade de milhar. E aí a gente tá aí a leitura de como a gente faz desse número, né? 1.000, né? 192, certo, gente? Lembre-se, toda vez que a gente for escrever que for 1.000, a gente vai utilizar 1.000, certo? Vai ter que acrescentar 1.000, não é somente o nome 1.000. 1.192, certo? Espero que tenham entendido, certo? Sobre a página 8, né? Tem outra curiosidade, né? Sobre a flora, no caso, sobre as flores agora. Eu vou ler para vocês o textinho, certo? Para quem ficou curioso, né? A gente viu sobre a fauna, agora a gente vai ver sobre a flora. Flora é o conjunto de plantas próprias de uma região. Então, fauna, animais, flora, plantas. A flora é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente, claro, né? A gente retira o oxigênio dela, né? Para respirar melhor, enfim. A vegetação de nosso país é riquíssima e nos fornece matéria-prima para a produção de itens que são essenciais para a nossa vida. Então, além da gente utilizar a vegetação para respirar, ela também serve para a criação de muitas coisas que são úteis na nossa vida, né? No território brasileiro existe uma enorme variedade de plantas. São mais de 46.000 espécies conhecidas de vegetais. Porém, mais de 2.300 espécies de vegetais estão ameaçadas de extinção em nosso país. Que pena, né? Muitas plantas da flora brasileira servem como alimento em nossas mesas. Alguns exemplos, como a mandioca, o abacaxi, caju, goiaba, jabuticaba, pitanga, castanha do Pará e muitas outras frutas regionais, como açaí, cupuaçu e buriti,
certo? Esse texto também foi retirado do IBGE Educa, certo? Falando sobre a vegetação. E embaixo a gente vai fazer a representação desse número, né? O número de espécies de vegetais que estão sendo ameaçadas de extinção, né? Que são 2.300 espécies. Vamos lá, como é que a gente faz essa representação no material dourado? Utiliza 2 cubos, que equivale a 2.000, né? 300 a gente utiliza 3 placas, né? E no ábaco, o que é que a gente vai fazer? A gente tem unidade simples? Não. A gente tem dezena simples? Não. A gente tem centena? Temos. Vamos utilizar 3 centenas, 3 argolas, que equivale a 300, né? E na unidade de milhar, a gente vai utilizar 2 argolinhas, que equivalem a 2.000, no caso, né? Vamos lá. No quadro valor de lugar, a gente vai colocar, né? Onde não tem nada, a gente coloca o 0, no caso, na unidade simples e na dezena simples, e faz a leitura 2.300, certo? Aí na página 9, vocês vão fazer esse joguinho rápido em casa. Eu vou deixar como agenda para vocês. Vamos lá, né? De matemática, página 5, página 6 e página 9, certo? Vocês vão escrever como se lê cada número que está aí, né? Vocês vão fazer a leitura, vão escrever por extenso, melhor dizendo, certo? Vai escrever como se lê. Vai no número 1 e no número 2 vocês vão completar essa reta aí, né? Sendo que vão completar de 1.000 em 1.000. Começou de 0, foi a 1.000, né? De 1.000 eu vou para qual número? Aí vocês vão completar essa reta, certo? Depois eu vou colocar as respostas lá no grupo, combinado? Então, eu vou deixar de matemática para vocês isso aí. Super tranquilo, vocês vão tirar de letra, certo? Tranquilíssimo. O conteúdo tá fácil, já sabem, né? Que agora a gente conhece a unidade de milhar. Isso já tá na cabecinha de vocês, né? Que é 1.000, né? O 1.000, o 2.000 e já entra na unidade de milhar a partir do 1.000, certo? Então, a gente estudou até 999 e agora a gente vai estudar, né, a partir do 1.000 em diante, que é a unidade de milhar. Então, a gente pode fazer 3 representações, né, utilizando o material dourado, utilizando o ábaco e utilizando o valor de lugar, né? A gente pode representar dessas 3 maneiras, simples, né? Bem tranquilo. A gente conheceu o cubo, que agora o cubo vale 1.000, né? Vocês já sabem. Então, espero que tenham entendido a aula de hoje. Qualquer coisa é só deixar lá, né, a perguntinha. Quero que vocês façam as tarefinhas, certo? E estudem, façam uma releitura dessas curiosidades, né, para que vocês vão aprendendo esses números também e aprendendo não só sobre números, né, mas também sobre outras informações que são úteis à nossa vida, certo? E façam a leitura da tabuada da página 6 e respondam, porque assim tá bem interessante, né, tabuada. Quando a gente fala tabuada, a criança já fica, né, tensa. Mas é um textinho bem legal, né? Foi do Trem da Alegria, né? Tá disponível aí no site, o site está aí, quem quiser acessar, né? E ver outras coisas também, fiquem à vontade para explorar tudo isso, certo? Então, combinados, a aula de hoje se encerra aqui. Eu deixo para vocês um super beijo e bons estudos, tá?